Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Antônio José e eu estou aqui para mais uma pré-aula. E hoje vamos falar acerca da lição de número 5, Santidade ao Senhor. E nós estamos aqui estudando o livro de Levítico. E eu quero te agradecer por estar aqui entre nós, participando conosco. Eu particularmente me sinto lisonjeado e a partir desse momento te convido a curtir, a compartilhar, a se inscrever no nosso canal, a estar presente, a compartilhar na sua igreja e até mesmo a falar para os seus amigos e divulgar este canal. Meu muito obrigado. E o tema da lição de hoje é Santidade ao Senhor. O texto áureo diz: E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levítico capítulo 20, versículo 26. A verdade prática, ela diz assim: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Também vale ressaltar que esta leitura bíblica em classe, como tema e como base desta lição, ela está centrada em Levítico capítulo de número 20, versículo de 1 a 10. Também este assunto que estamos abordando, ele tem um objetivo geral. E o objetivo geral, para você compreender, é estabelecer a perspectiva doutrinária da sacralidade da vida. E dentre esses objetivos, eles têm três bases importantes para a compreensão e aprendizado. Entre eles está, número 1, mostrar que a santidade é a marca do povo de Deus. Número 2, refletir a respeito da santidade no ministério levítico. E número 3, compreender que o povo de Deus deve ser santo. Amigos, fazendo aqui uma palavra de introdução, você sabia que é muito importante que a gente venha olhar o comportamento, a história e as bases centradas nas Escrituras Sagradas acerca da vida de Abraão. A palavra de Deus fala que Abraão, ele era uma pessoa que ele vivia entre os povos, entre as nações. Ele era um homem comum, um homem simples, mas teve um dia que Deus o chamou e mudou a sua vida. É por isso que nesse tópico de número 1 fala sobre a santidade, a marca do povo de Deus. E esse tópico ele tem três subtópicos que diz: o primeiro é o estado de santidade. O segundo, ele fala sobre o processo de santificação. E o terceiro, ele fala sobre a santidade como marca. E também vale ressaltar, para ser bem enfático aqui com você, é que assim como aconteceu com Abraão, que ele vivia e era um homem simples e comum ali naquela região, mas um dia Deus o chamou. Assim aconteceu comigo e assim aconteceu contigo. E assim também aconteceu com vários dos nossos amigos e irmãos. Agora, existe um fator que precisamos ponderar aqui. O que éramos antes, ou o que era o Abraão antes de ter conhecido a Deus, e o que era o Abraão depois de ter conhecido a Deus. Na verdade, isso pode ser reflexo para nós também. Quando nós temos um encontro com Deus e temos, na verdade, uma aliança com Deus, primeiro, para isso acontecer, precisamos obedecer os desígnios e os propósitos de Deus. Deus nos chama para desígnios, para andar em seus caminhos e andar em seus propósitos. Isso precisamos aprender. Agora, Deus faz também aliança conosco, Deus faz propósitos conosco, ou seja, nós somos como que flechas na mão do Eterno. É o Eterno que direciona para nós a nossa vida no futuro. E é importante que nós venhamos compreender e discernir isso. E isso só é importante
para nós, ou só é, na verdade, sacralidade para nós, quando nós, no mínimo, entendemos a palavra chamada santidade. Muitos têm as suas convicções, as suas tradições, os seus costumes, mas santidade ou santificação não está na roupa. Isso é fato. Santidade e santificação não está nas tradições religiosas. Santidade e santificação é a forma como Deus olha e percebe quem são os seus escolhidos na terra, quem é a igreja de fato redimida. Porque a palavra de Deus fala que Deus fez vários chamados no Antigo Testamento. Chamou Abraão e ele chamou vários dos juízes, vários dos profetas, vários dos sacerdotes e com eles fez alianças. Muitos de nós podemos entender e perceber que também fomos chamados por Deus. Na verdade, o que é o processo de santificação? Eu até já falei aqui. Processo de santificação é como assim, baseado basicamente assim. Estávamos no lamaçal do pecado. Então o Senhor foi, por intermédio da conversão, nos tirou a lama de nós. Nos tirou do lamaçal do pecado. Agora, essa é a conversão. Foi quando ouvimos a voz do Senhor nos chamando. Agora, a santificação é quando ele tira a lama de nós. Uma coisa é nós estarmos no lamaçal, no poço, na lama. O Senhor nos tirou de lá. A outra coisa é quando ele tira a lama de nós. Importante compreender isso. Também, se o povo hebreu deveria sobressair pela santidade, pela santidade, o que não esperar da igreja de Cristo, ou seja, nós como igreja de Cristo, o que é igreja? É um povo separado, um povo que estava no mundo e que foi tirado do mundo. Ou seja, é importante que venhamos discernir, perceber, entender, compreender, respeitar que nós somos separados de Deus. Isso precisamos entender em nome do Senhor Jesus. Agora, o que vale ressaltar também, aqui no segundo tópico, fala sobre a santidade no ministério levítico. A santidade no ministério levítico, esse tópico 2, ele está baseado em 3 tópicos. Primeiro é a santidade exterior, segundo, a santidade interior e terceiro, a santidade e glória. Queridos, o que precisamos perceber é que ser cristão lá na igreja, lá no culto, é muito simples, é muito fácil, mas em casa é difícil. Ser cristão numa negociação, temos que mostrar o nosso caráter. Por que eu falei em casa? Porque as pessoas que convivem conosco que sabem realmente se somos cristãos. Sabe por quê? Porque é em casa que todas as máscaras caem. É muito fácil servir por aparência ou servir para agradar a outrem, mas servir com interior, com alma, com sentimento, com vontade, isso aí só Deus conhece cada um de nós. Mas o que vale ressaltar é que a santidade exterior, tem pessoas que procuram, na verdade, maquiar as coisas, mascarar as coisas, mostrar uma vida que não é dele, mostrar uma personalidade ou um caráter que não é o dele próprio. Mas a Bíblia diz que o pecador não permanecerá para sempre na congregação dos justos. Muitas das vezes é fácil manter uma capa, uma aparência, um estilo, uma imagem, mas por muito tempo ninguém consegue enganar alguém. Te garanto uma coisa, enganar um tempo, um período, sim. A vida toda, não. Também precisamos entender santidade interior. Essa santidade interior, o sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro que posta em sua mitra. Trazia essa advertência, santidade ao Senhor. Ali era o cartão postal. Ali era uma mensagem que tinha que ser falado não somente para ele próprio, o sacerdote, como também para todos aqueles que vinham ou se apresentavam a ele, ou se relacionavam com ele, ou entravam no santuário para poder lhe comunicar alguma coisa.
Mas o importante é que tanto o sumo sacerdote quanto os sacerdotes e o povo, eles sabiam que ali na mitra estava escrito ali estava escrito: o sumo sacerdote deveria portar uma lâmina, aliás, de ouro, que posta em sua mitra trazia em esta advertência: santidade ao Senhor. Sabe, queridos, eu garanto para você que se nós não entendermos o que é hoje santificação, vamos ter dificuldades tamanhas, até para servir a Deus. Por quê? Porque, como eu estava falando, uma coisa é a gente ter a capa, a aparência, a imagem, a vestimenta, a indumentária. Isso é muito fácil. Um ator faz isso. Ele finge fazer um papel, enquanto que não é o dele. Mas ser santidade, ou ser santo, ter santificação aqui, na vida, na alma, isso aí é para quem é chamado por Deus, para quem é quebrantado. E outra coisa, na igreja, eu sempre digo, você pode até enganar A, B, C ou D, mas a igreja ninguém engana, porque o Espírito Santo diz que ela é coluna e baluarte da verdade. Então, amigos, o que vale ressaltar, precisamos buscar o discernimento de espíritos, precisamos buscar a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, entender que santificação está dentro de nós, parte interior. É importante dizer uma coisa para você. Toda pessoa que você vê soltando palavrões, comprando e não pagando, fazendo uma série de coisas que não agradam a Deus, ela só está mostrando o que está dentro dela. Muitas vezes aquela pessoa que é humilhada, é maltratada, e ela simplesmente continua sorrindo, continua alegre, continua entendendo e acreditando que Deus vai exaltá-la. Isso aí é santificação interior. Essas pessoas, queridas, elas serão exaltadas e abençoadas. Isso precisamos deixar bem claro. Agora, a santidade e glória. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou-se conhecido, ou tornou-o conhecido como a herança peculiar do Senhor. Todos ficavam atemorizados com a presença, a glória, a manifestação do Senhor. Isso que quer dizer o seguinte, que todos que ali perceberam a voz vindo do monte, quando havia manifestações de Deus, o próprio povo percebia a santidade do Senhor. Moisés percebia isso, a congregação percebia a manifestação de Deus, a santificação ali. E isso porque Deus é santo. Sabe, queridos, é importante que venhamos entender, como diz aqui, mas para que os israelitas continuassem a usufruir a glória divina, era-lhes imprescindível obedecer a palavra de Deus. O mesmo não requer o Senhor de cada um de nós. A mesma coisa o Senhor quer, que venhamos cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Isso tem que ser muito forte na nossa vida. Temos que cumprir isso aí na nossa vida. Agora, o que é importante salientar aqui nesse momento é que todos nós precisamos entender isso, compreender isso, viver isso. E aqui diz como no terceiro tópico aqui, da santidade do povo de Deus. Santidade do povo de Deus, e fala sobre a santidade conjugal, a santificação e a vontade de Deus, e também fala sobre outros aspectos que envolvem a conclusão. Mas o que vale ressaltar é o seguinte, todos sabem que o maior inimigo para servirmos a Deus na verdade, tem 3 fatores aí. O mundo, o diabo e a carne. Precisamos entender isso, compreender isso e ser como que pessoas que venham sobreviver a esse deserto de tentações e dificuldades, mas venham manter um caráter, uma aliança viva com o Senhor. E aqui diz algo importante, o povo de Deus. Antes, o povo de Deus vivia na carne. Não conhecia, aliás, antes, as pessoas que não conhecem a Deus viviam aos prazeres da carne. Mas, quando você lê as Escrituras e percebe que quando eles conhecem a Deus e percebem o chamado de Deus, obedecem o chamado de Deus, eles passam a viver na presença de Deus,
e é quando eles conhecem a verdade. Uma coisa é quando o homem ele está fora do propósito de Deus. Ele está vivendo nos seus prazeres da carne. A outra coisa é quando ele consegue entender a possibilidade, a vontade, a bênção de Deus. Sabe, é importante que a gente faça essa avaliação, essa reflexão. E aí diz uma coisa importante para falar aqui, é que neste mundo, nesta vida, quando se refere à santificação, ou você na igreja ou no mundo, ou você influencia ou você é influenciado. Se você faz uma avaliação, o número das pessoas e dos teus amigos, ou você está sendo influenciado, né? Ou você está sendo influenciado para as coisas de Deus, ou você está sendo influenciado para as coisas da carne. Veja o seu tempo, veja os seus amigos, veja o teu tempo que você tem com a palavra de Deus, a oração, a vida, e você faz uma reflexão e percebe realmente como é que eu estou. Se eu estou vivendo uma vida, estou influenciando as pessoas para Deus, ou estou, na verdade, me deixando ser influenciado pela carne e pelas pessoas que não conhecem a Deus. O conselho de Paulo, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 25 a 29, é uma espécie de conselho apostólico. Ele fala sobre a santificação, mostra isso como é importante que a pessoa viva uma vida de santificação, viva uma vida de propósito. E vale ressaltar uma coisa assim que todos nós precisamos entender, é que, numa conclusão aqui, é que avivamento se fala muito, quebrantamento se fala muito, mas para haver avivamento é preciso haver arrependimento. Porque o arrependimento é o que abre a porta, na verdade, de um avivamento. E sem, na verdade, santificação, não existe como a pessoa viver uma vida santificada, com propósito, vencedora. É por isso que na igreja existem pessoas fracas e fracassadas. Faça uma reflexão. Você é fraco ou você é fracassado? Você é fraco ou você é fracassado? Pense, pergunte para você mesmo. Sabe por quê? O fraco, ele tem as lutas, dificuldades, os problemas, situações difíceis, mas ele está ali. Ele não abre mão. Ele quer Deus. Ele está orando, jejuando, clamando. Ele não abre mão da bênção. Ele está ali. O fracassado está no mundo, está na bebida, está nas drogas, na prostituição. Ele se jogou. Mas mesmo as pessoas que estão fracas, por exemplo, elas podem ser completamente restauradas, renovadas, animadas. E as pessoas que estão fracassadas, elas precisam entender o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos entender bem isso. Isso aqui é uma teologia prática. Aqui não existe, na verdade, um palco teatral para poder animar a pessoa. Não, é prático isso. Você precisa colocar um ponto final na carne, nas tentações do mundo, nas atrações da vida, qualificar o teu tempo, valorizar o teu tempo para com Deus e dar um ponto final e dizer: eu quero é Deus na minha vida, eu quero viver para Deus, eu quero ser uma bênção, e o resto é o resto, e o resto é Baal, e o resto, querido, Deus sabe o que vai acontecer na sua vida. Uma coisa eu sei, a Bíblia diz assim, que temos que buscar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Colocar prioridades nas coisas de Deus. A pessoa que tem uma vida santificada, uma vida em santidade ao Senhor, ela prioriza as coisas de Deus. Amigo, e aqui eu finalizo e eu te pergunto uma coisa. Você quer ter um encontro com Deus? Você quer viver uma vida santificada? Você quer? Então o momento é hoje. O momento é agora. O momento é depois, não. Aproveite. Em nome do Senhor Jesus, faça hoje, faça agora, não deixa para amanhã. Inclusive, se inscreva nesse canal e seja uma bênção. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Compartilhe na sua igreja. Não se esqueça, nós te amamos. Você é precioso para Deus. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço.